A gente cresce ouvindo que sucesso aqui na Terra é garantia de um lugar lá no céu. Que brilhar nos palcos, ser venerado por milhões, significa que a alma já tem passaporte carimbado. Mas e se eu te disser que uma faxineira, simples, sem holofotes, viu com os próprios olhos que essa conta não fecha? Eu sou um contador de histórias e há mais de uma década mergulho em relatos que desafiam o que a gente pensa sobre a vida e o que vem depois. O que eu vou te contar hoje é sobre 72 horas que mudaram tudo para uma mulher. É sobre alguém que cruzou o véu e trouxe de volta uma verdade que ninguém ousa falar em voz alta. Uma verdade pesada que eu mesmo precisei de tempo para digerir, para entender a profundidade. Você está pronto para encarar essa verdade? Se isso cutucou algo em você, escreva agora nos comentários. Quero a verdade. Dona Lúcia era como tantas Marias e Josés que a gente encontra todo dia. Uma mulher de seus 50 e poucos anos, mãos calejadas, cheiro de desinfetante impregnado na pele. Acordava antes o sol. O ronco do despertador rasgava o silêncio da madrugada, e o vapor do café subia na cozinha pequena. Ela pegava 2 ônibus lotados, apertada entre desconhecidos, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Seu dia era varrer, esfregar, tirar pó em escritórios que nunca eram dela. Ela via o luxo, os móveis caros, as vidas que pareciam completas, mas voltava para casa com um vazio que nem o cansaço conseguia preencher. Um vazio silencioso, uma pergunta que ela evitava formular, mas que pesava no peito como um tijolo molhado. Qual o sentido de tudo isso? Certa tarde, limpando o último andar de um prédio comercial, algo me chamou a atenção. Um terço, jogadinho num canto, atrás de um armário pesado. As contas estavam gastas, a cruz de madeira escura, quase preta, não era dela. Ninguém parecia ter sentido falta. Eu peguei, senti o frio da madeira na palma da mão. E uma corrente de ar gelado subiu pela nuca, mesmo com o ar-condicionado desligado. Guardei no bolso do avental. Achei que era só um objeto esquecido, um acaso. Mas hoje eu vejo que aquilo foi um primeiro sinal, um aviso, um ponto de virada que eu, na minha vida apressada, não percebi. Se você já sentiu esse chamado, diga agora. Abre meus olhos. Naquela mesma noite, em casa, o cansaço me pegou de jeito. Uma dor forte apertou meu peito, como se um nó de ferro estivesse se fechando por dentro. O ar faltou. Um zumbido agudo começou nos meus ouvidos, crescendo, virando um estrondo que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. As luzes da sala, antes pálidas, começaram a piscar, a se distorcer. Eu senti o chão sumir sob meus pés. Minhas pernas fraquejaram. O mundo girou e eu caí. O impacto surdo contra o tapete. E então, tudo escureceu. Tudo ficou em silêncio. Um silêncio que não era paz, mas um abismo. Não sei quanto tempo durou. Minha consciência se esvaiu. As bordas do meu corpo se desfizeram. Eu não sentia mais o chão. Não sentia o peso do meu próprio corpo. Era como se eu fosse um sopro, uma folha levada pelo vento. O silêncio, antes um abismo, agora soava. Um zumbido grave, constante, parecia vibrar nas minhas veias. O tempo se esticou, elástico, sem começo ou fim. Eu estava em lugar nenhum. Eu estava em todo lugar. Então, um cheiro. Primeiro um ranço de mofo velho, de coisa apodrecida. Depois, um ardor metálico, como enxofre. O ar era pesado, denso, difícil de respirar. Não queimava por fora, mas uma sensação de calor vinha de dentro, sem queimar a pele, mas cozinhando a alma. E ao mesmo tempo, um frio úmido que penetrava os ossos, um gelo que não vinha de fora, mas de uma tristeza profunda. Eu tentei abrir os olhos e a escuridão era total, compacta, sem frestas. Mas estranhamente eu conseguia ver, não com os olhos, mas com uma percepção que ia além. Eu estava em um lugar que engolfava, que sugava a pouca esperança que eu ainda carregava. Um lugar onde o ar era tão pesado que parecia ter peso, uma pressão constante sobre meu peito. E ali, na penumbra que não era escuridão, mas ausência de luz verdadeira, comecei a distinguir formas, sombras, pessoas. Não eram espíritos flutuantes, era gente, mas gente com uma angústia visível, palpável, que deformava seus rostos. Eu vi o que pareciam ser empresários, gente de terno, com as mãos vazias e os olhos cheios de desespero.
Ouvi murmúrios, lamentos que se misturavam ao zumbido grave do ambiente. Eles repetiam frases como um mantra sem fim. Eu só queria mais um contrato. Meu nome devia ser eterno. Eu era o melhor. Era um lamento de orgulho ferido, de uma idolatria a si mesmos que os havia levado a um precipício. Que lugar era esse, com cheiros e sons tão estranhos, que aprisionava as almas? O cheiro de enxofre e mofo grudava nas narinas, um ardor que rasgava a garganta. Eu sentia um peso invisível sobre a cabeça. As vozes, antes murmúrios, começaram a se distinguir. Vi uma artista de palco, figura venerada por sua voz. Curvada, mãos finas rasgando a própria pele, repetia: meu talento era para mim, só para mim. O som era um lamento seco, sem melodia. A dor da vaidade desfeita, da glória roubada de si mesma. Era um pavor silencioso. Se entender o perigo do orgulho, comenta: o orgulho cega. Outros, que pareciam líderes religiosos, homens de fala mansa e vestes caras, agora tremiam, balbuciavam. Eu guiei milhões, eu era a verdade. Mas suas palavras se desfaziam em pó no ar pesado. O que eles guiavam? O que chamavam de verdade? Tudo um engano, uma ilusão que os consumiu. Eu via a fumaça cinzenta que emanava deles, não de fogo, mas de uma tristeza que parecia queimar sem chamas, um calor que não aquecia, apenas consumia. Eu parei, respirei, ouvi. No meio daquela multidão de sombras angustiadas, algo me fez parar. Uma figura se destacava pela intensidade de sua agonia. Era um homem, alto, cabelos longos e desalinhados, roupas que um dia foram elegantes, agora desfiadas. Ajoelhado no chão úmido, batia no peito. A seus pés, jogado como lixo, um microfone. Enferrujado, o fio cortado. Era um microfone que eu tinha visto em incontáveis programas de televisão, em palcos gigantes. Eu conhecia aquela figura. Não o nome, mas o arquétipo. Um comunicador querido, cantor de sucesso estrondoso, cuja voz embalou gerações. Mas ali, sua voz era apenas um sussurro rouco, um gemido. Ele não cantava, ele implorava. Seus olhos, antes cheios de brilho e carisma, agora eram poços de desespero. Ele chamava por um nome: Mãe, minha mãe, Nossa Senhora. A cada menção encolhia, o corpo tremendo, suor frio escorrendo. Não era suor de esforço, era de agonia. Pedia perdão. Perdão por ter usado sua voz para a glória própria, para a vaidade, para afastar as pessoas da verdade que ele sabia existir. Ele chorava. Sem lágrimas, mas com uma dor que desidratava a alma, aquele microfone enferrujado, aos pés de quem um dia foi um ídolo, era prova do engano. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. Eu não conseguia desviar o olhar. A cena se repetia. Uma artista venerada, dedos finos, agora crispados, tentando moldar o ar, buscando um instrumento que não existia. Pedia perdão por ter trocado a beleza da criação pelo aplauso vazio. Um líder confiante, que guiava multidões, com discursos inflamados, agora mudo, boca aberta em gritos sem som. Pedia perdão por semear discórdia e orgulho em nome de uma falsa justiça. Era um espelho, cruel. Mostrava a verdade por trás das máscaras. Aquele lugar era um purgatório de vaidades, o inferno de egos. O cheiro metálico de enxofre parecia mais forte misturado ao ranço de arrependimento. Senti um arrepio que vinha de dentro, não de frio, mas de uma compreensão terrível. Aqueles que tinham tudo, amados e idolatrados na terra, estavam ali, despojados de glória, implorando por uma misericórdia distante. A cada lamento, o zumbido no ar vibrava mais forte, mais denso. Era a dor de almas que não reconheciam a verdade. A verdade que um dia foi sussurrada, mas que eles abafaram com os próprios aplausos. Se você acredita que a consciência continua, escreva agora: eu acredito. Que tipo de pecado era tão pesado que os levava a implorar perdão para Nossa Senhora, em um lugar onde o tempo não avançava e a esperança parecia ter se desfeito em pó? Essa pergunta rungou no ar pesado, misturando-se aos lamentos. Eu sentia cada fibra do meu ser vibrar com a dor alheia, uma dor que não era física, mas que corroía a alma por dentro. O
O cheiro de enxofre queimava as narinas e o frio úmido parecia congelar a medula. Eu tentava entender, tentava juntar as peças, mas a lógica humana se desfazia ali. O sucesso, a fama, o dinheiro, tudo que na terra parecia tão sólido, ali era pó, era vaidade que os prendia. Aquelas pessoas antes tão distantes e intocáveis, agora eram apenas ecos de um passado glorioso que as atormentava. Eu olhava para o comunicador, para a artista, para o líder e via a mesma agonia. A vaidade, o orgulho, o engano, eram as correntes que os amarravam. De repente, o zumbido grave que permeava o ambiente mudou. Não era mais um lamento coletivo. Era um som que parecia vir de uma garganta, um sibilo baixo quase inaudível, mas que reverberava dentro da minha mente. O ar ficou ainda mais denso, com uma pressão que me fazia curvar os ombros. Uma sombra, mais escura que a penumbra geral, começou a se materializar. Não tinha forma definida, mas a presença era inegável. Pesada, fria e com um hálito que trazia um gosto amargo à minha boca, como fel. Ela se aproximou, não andava, deslizava, e quando parou à minha frente, a temperatura caiu bruscamente, um gelo cortante que não vinha de fora, mas que se irradiava de sua essência. Eu podia sentir o peso da maldade, uma aura que sufocava, e uma voz, grave e sedosa, mas com um tom de deboche que me revirava o estômago, começou a falar. Ora, ora, o que temos aqui? Mais uma alma perdida, curiosa com os destinos alheios. A voz parecia vir de todos os lugares e de nenhum. Como se estivesse dentro da minha própria cabeça. Viu? Viu o que acontece com os grandes, os que tiveram tudo? E você, faxineira, o que você acha que merece? Um trono de ouro por ter varrido o chão alheio? Eu não conseguia responder. Minha garganta estava seca, a boca amarga. O medo, que antes era uma sensação distante, agora me apertava o peito. Não era o medo de um fantasma. Era o medo de ser julgada, de ter minhas próprias falhas expostas, despidas. A sombra riu, uma risada sem alegria, um som que arranhava os ouvidos, como unhas em um quadro negro. Você acha que é diferente? Você que se cansava de esfregar o luxo dos outros, que invejava as vidas perfeitas que via, você que guardava um vazio no peito, mesmo tentando se convencer de que era humilde. Minhas mãos começaram a tremer. As palavras dela, como agulhas de gelo, perfuravam minha alma. Era verdade. Eu tinha invejado. Eu tinha questionado. Eu tinha sentido aquele vazio. Ela sabia tudo. E aquele terço, Ren, o terço que você pegou que não era seu. Um objeto esquecido. Você disse, mas você o guardou. Por quê? Por devoção? Ou por um resquício de culpa, de superstição, de esperança vã? De repente, senti o peso do terço no bolso do meu avental, que ainda parecia estar ali, preso ao meu corpo etéreo. O mesmo terço que encontrei, frio e escuro. Minha própria ação, um pequeno gesto, agora se voltava contra mim. Eu o peguei por um impulso. Uma parte de mim sentiu que era um sinal, sim, mas outra parte sentiu que era um achado, algo que eu poderia ter guardado para mim. Não o entreguei, não procurei o dono. Eu o guardei. E agora essa verdade, essa pequena falha, era exposta diante daquela presença maligna. Se essa decisão é sua, escreve: Jesus, eu te escolho. A sombra se curvou, como se estivesse me inspecionando de perto. Seu hálito gelado tocava meu rosto. Você se ilude, pequena alma. Todos se iludem. Acha que a fé, que a Nossa Senhora, que eles imploram vai salvá-los, ou a você? Ninguém escapa do que plantou. Ninguém. Nem mesmo os mais santos aos olhos dos homens. As palavras dela eram veneno. Uma tentação sutil para que eu perdesse a esperança. Para que eu acreditasse que tudo era em vão. Que a misericórdia era uma mentira. Eu senti uma dor aguda, não física, mas na consciência. Uma vergonha profunda. Eu era uma faxineira, sim, mas não era santa. Eu tinha minhas próprias falhas, meus próprios ressentimentos, minhas próprias vaidades disfarçadas de humildade. O vazio que eu carregava, o incômodo silencioso que eu evitava ver, agora se revelava como uma ferida aberta. Eu me via naquelas pessoas, não na fama, mas na raiz do problema, o ego. A busca por reconhecimento,
mesmo que fosse apenas o reconhecimento de que eu era boa demais para aquela vida. O terço em meu bolso parecia queimar, um lembrete mudo da minha própria hipocrisia. Minha vida antes, cheia de rotina e cansaço, agora ganhava um novo e amargo significado. Eu não era diferente deles, no fundo. Meu orgulho não era de palco, era de silêncio. Um orgulho que me fazia sentir superior por ser simples. A presença maligna parecia se deleitar com minha agonia. O sibilo aumentou, como se aprovasse meu tormento interno. E então, o que você vai fazer com essa verdade que tanto queria? Vai implorar também? Vai se juntar a eles no lamento eterno? Não há saída. Não há perdão para quem não se enxerga de verdade. Ela estendeu uma mão disforme na minha direção, não para tocar, mas para me envolver em sua escuridão. Um convite silencioso para desistir. Eu senti o peso da minha própria alma, o fardo das minhas escolhas, o cheiro de enxofre e a angústia dos outros se misturando à minha própria. Se alguém veio à sua mente, envia isso agora para essa pessoa. A presença maligna parecia se deleitar com minha agonia. O sibilo aumentou, como se aprovasse meu tormento interno. E então, o que você vai fazer com essa verdade que tanto queria? Vai implorar também? Vai se juntar a eles no lamento eterno? Não há saída. Não há perdão para quem não se enxerga de verdade. Ela estendeu uma mão disforme na minha direção, não para tocar, mas para me envolver em sua escuridão. Um convite silencioso para desistir. Eu senti o peso da minha própria alma, o fardo das minhas escolhas, o cheiro de enxofre e a angústia dos outros se misturando à minha própria. Se alguém veio à sua mente, envia isso agora para essa pessoa. Eu estava paralisada. Minha mente girava, revisitando cada momento de inveja, cada suspiro de descontentamento com a minha vida simples, cada vez que olhei o luxo alheio com um desejo secreto. O terço no meu bolso pesava como chumbo, uma confissão silenciosa da minha falha. Eu não era melhor que ninguém ali. O orgulho, o engano, a vaidade, eles não precisavam de holofotes para existir. Eles podiam morar no silêncio de uma faxineira. A voz da sombra era um eco das minhas próprias acusações internas, amplificadas, distorcidas. O ar pesado me sufocava, e o frio que emanava daquela presença me congelava por dentro. Eu estava à beira de ceder, de aceitar que não havia esperança, que a misericórdia era apenas um conto de fadas para os ingênuos. O que realmente importava, afinal, se todos nós éramos, no fundo, tão falhos e merecedores daquele tormento? Naquele exato instante, quando a desesperança ameaçava me engolir por completo, algo aconteceu. Um som. Não o sibilo, não os lamentos. Uma melodia. Suave, distante, como um cântico que vinha de um lugar muito, muito longe. Começou como um fio de luz na escuridão compacta, um calor sutil que não queimava, mas aquecia a alma. A presença maligna recuou, sibilando. A forma disforme se contorcendo como se a melodia a ferisse. O cheiro de enxofre diminuiu, dando lugar a uma fragrância delicada, de rosas. Rosas que eu nunca tinha sentido, mas que se infiltravam em cada célula do meu corpo, trazendo uma paz inesperada. Então, uma luz. Não era uma luz ofuscante, mas um brilho sereno, que irradiava de um ponto central. E ali, no meio da penumbra que agora parecia se dissipar, ela apareceu, não como uma figura imponente, mas com uma doçura que preenchia o ambiente. Seus olhos eram de uma ternura infinita, mas também carregavam uma verdade inabalável. Ela olhou para mim, não com julgamento, mas com uma compaixão que me desarmou. E a voz que eu ouvia no canto distante, agora era clara, suave, mais firme, como o murmúrio de um rio que sabe seu caminho. A verdade não se barganha, se vive. Aquela frase me atingiu como um raio, mas um raio que curava. Não se barganha, se vive. De repente, tudo fez sentido. O vazio, a inveja, o orgulho silencioso, o terço no bolso. Eu tinha tentado barganhar com a vida, um Deus, com minha própria consciência. Tinha buscado a verdade, mas sem querer vivê-la de verdade.
A compaixão em seus olhos era um convite, não uma condenação. Mas a justiça em sua voz era um veredito. Eu não podia mais me esconder. Eu não podia mais mentir para mim mesma. Se você está comigo até aqui, diga: a verdade liberta. Minha visão se clareou. Não era apenas a luz dela que dissipava a escuridão do lugar, mas uma clareza que invadia minha alma. Eu entendi. Entendi que a fama, o dinheiro, o poder, tudo aquilo que os cantores e líderes haviam buscado, era apenas um véu que os impedia de ver a verdade. E eu, na minha simplicidade, também tinha meu próprio véu, o véu da autocomiseração, da comparação, do orgulho de me sentir melhor por não ter aquilo que eu secretamente desejava. O terço no meu bolso, antes um fardo de culpa, agora era um lembrete da graça, da possibilidade de um novo caminho. Eu chorei, não com a dor seca dos lamentos que ouvia, mas com lágrimas quentes que escorriam pelo meu rosto e lavavam a amargura. Era uma dor que doía e libertava ao mesmo tempo. A clareza era quase insuportável, mas era a única coisa real ali. Eu me rendi, não à sombra, mas à verdade. Rendia meu orgulho, minha inveja, meu vazio. Entregava tudo aquilo que me amarrava. O veredito pesava, sim, mas não era o peso da condenação, e sim o peso da responsabilidade de escolher a verdade e de vivê-la. Aquela faxineira invisível no mundo agora era vista, e o que via em si mesma era, ao mesmo tempo, a ferida e a promessa de cura. O que você escolheria se estivesse ali? Eu não sabia o que viria depois. A clareza era um golpe, mas um golpe de vida. O peso da minha alma se tornou real, palpável, de repente uma fisgada. Primeiro, um formigamento nos pés, como agulhas geladas espetando a carne. Depois, um zumbido diferente, agudo, que não era o lamento das almas, mas o som do meu próprio sangue correndo nas veias. A fragrância de rosas começou a se afastar, e o cheiro de enxofre e mofo reapareceu por um instante, como uma despedida amarga. Eu senti o chão de novo, duro, frio, sob minhas costas, o tapete, a textura áspera contra minha pele. Minha cabeça doía, um latejar surdo que pulsava com o ritmo da minha volta. As luzes da sala, que antes piscavam, agora estavam lá, pálidas, mas firmes. Era minha sala, meu corpo. O ar entrava nos meus pulmões com uma força que eu não lembrava ter. Um ar pesado, sim, mas o ar da vida. Era como despertar de um sonho muito vívido, mas com a memória de cada detalhe gravada a ferro e fogo na alma. Eu parei, senti, respirei. O terço. Ainda estava no bolso do avental, que agora sentia o peso do meu corpo. Eu o tirei. As contas gastas, a cruz escura. Mas não era mais um objeto esquecido, ou um fardo de culpa. Era um elo. Um lembrete tangível de que a verdade não era uma teoria, mas uma experiência que eu tinha vivido. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma nova reverência. A consciência pesava, sim, mas era um peso diferente. Não o peso da condenação, e sim o peso da responsabilidade de ver o mundo, e a mim mesma, com outros olhos. Os dias que se seguiram foram como um renascimento. A rotina não mudou, mas tudo dentro dela se transformou. O despertador continuava a tocar antes do sol, mas agora o ronco não rasgava o silêncio. Ele me convidava. Convidava a um novo começo. O vapor do café na cozinha pequena tinha um cheiro diferente, mais real. Eu pegava os mesmos 2 ônibus lotados, apertada entre desconhecidos. Mas agora não via apenas corpos cansados. Eu via almas. Almas que carregavam seus próprios vazios, seus próprios orgulhos silenciosos, suas próprias buscas pela verdade. Eu não sentia mais o suor frio escorrer pelas costas de cansaço, mas uma sensação de propósito. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. Meu trabalho de faxineira, antes um peso, agora era uma oração. Cada varrida, cada esfregada, cada pó tirado era um ato de serviço. Eu via o luxo nos escritórios, os móveis caros, as vidas que pareciam completas, mas não sentia mais inveja, sentia compaixão.
Eu lembrava dos empresários de terno, com as mãos vazias e os olhos cheios de desespero. Eu lembrava da artista de palco, que teve o talento para si. O vazio que antes me preenchia, agora era preenchido por uma gratidão estranha. Uma gratidão por ver a verdade antes que fosse tarde demais. Em casa, a quietude da minha pequena morada não era mais um espaço para o vazio. Era um santuário. Eu comecei a ler, não romances ou jornais, mas um pequeno evangelho que um dia danhei e guardei. As palavras saltavam das páginas, vivas com um sentido que antes me escapava. Eu lia o Evangelho de São Mateus, aquele trecho sobre o julgamento final, sobre os que serviram e os que se serviram. Cada palavra era um espelho, um lembrete do que eu tinha visto. Eu entendi agora que o serviço não era uma obrigação, mas uma dignidade. Se decide mudar hoje, comenta. Novo começo. Minha família. A minha família. Antes eu ouvia suas reclamações, seus pequenos dramas, e sentia um cansaço que me empurrava para longe. Agora eu ouvia de verdade. Eu vi meu filho, que sempre achei um pouco acomodado, com os olhos de quem busca um propósito. Eu vi minha nora, sempre tão preocupada com as aparências, com uma fragilidade que eu nunca tinha percebido. Eu não os julgava mais, eu os amava. E o amor, percebi, não barganha, ele se entrega, ele se vive. Eu parei de comprar coisas que não precisava. Antes, uma roupa nova, um enfeite para casa, eram pequenas recompensas para um dia exaustivo. Agora, o cheiro de desinfetante nas minhas mãos era a recompensa, a sensação de um trabalho bem feito. O consumo excessivo, a busca por preencher um vazio com objetos, parecia tão fútil diante da imensidão do que eu tinha presenciado. Aquelas pessoas, no lugar que engolfava, não podiam levar nada material, apenas suas escolhas. Eu comecei a ir à missa, não por obrigação, mas por sede. A comunidade da minha paróquia, antes apenas rostos conhecidos, agora era um grupo de irmãos. Eu me ofereci para ajudar na limpeza da igreja, para cuidar das flores do altar. Antes, era a faxineira que limpava escritórios. Agora era uma serva que limpava a casa de Deus. O frio úmido que senti no abismo, agora era substituído pelo calor da fé, pelo abraço dos que compartilhavam a mesma busca. Era um calor que vinha de dentro. Minha devoção a Nossa Senhora se aprofundou. Não era mais uma devoção de pedir, mas de agradecer. Agradecer pela sua compaixão, pela sua verdade que me alcançou quando eu estava à beira do desespero. O terço que eu tinha guardado agora era meu companheiro constante. Eu rezava por aqueles que ainda estavam cegos pelo orgulho e pela vaidade. Rezava por aqueles cantores e líderes que vi, presos em seu lamento eterno. Minha vida de faxineira antes silenciosa e invisível, agora tinha uma voz. Uma voz que clamava pela verdade. E você, que me ouve agora, que chegou até aqui, o que faria se visse o que eu vi? Se sentisse o cheiro de enxofre, o frio úmido da vaidade e o calor da verdade que queima e purifica? Acha que sua vida, seus pequenos orgulhos, suas ambições secretas são tão diferentes dos holofotes da fama? Ou que o vazio que você tenta preencher com coisas, com aplausos, com a aprovação alheia, não é o mesmo vazio que prendia aquelas almas no lamento eterno? A verdade, ela não espera, ela cutuca, ela chama. Ela se revela na dor, na clareza que dói e liberta. Se precisa romper com o engano, escreve agora nos comentários. Livra-me do engano. Se essa verdade te alcançou, se ela te tocou como me tocou, não espere, não deixe para amanhã o que sua alma clama hoje. Repita comigo agora, em voz alta ou em seu coração, com a força de quem se rende e se levanta. Jesus, eu te escolho. Nossa Senhora, guia meus passos na verdade. Essa é a decisão. É o corte que separa o antes do depois. Amanhã de manhã, quando o sol nascer, pegue seu evangelho. Abra em Mateus 25, versículos 31 a 46. Ou, se não tiver busque uma oração de consagração a Nossa Senhora. Deixe as palavras entrarem, como a fragrância de rosas que senti. Decida agir com humildade, buscando servir e vigie cada pensamento de julgamento sobre o próximo. O cheiro de enxofre da vaidade, ele não vale a pena.
Renuncie ao hábito de comparar sua vida com a dos outros. Renuncie a julgar o livro pela capa, a alma pela aparência. E, se puder, procure um padre, um líder espiritual de confiança. Compartilhe o que te move. Peça orientação para essa nova caminhada. A verdade liberta, mas exige coragem. Se você quer continuar explorando os mistérios da fé e os relatos que transformam vidas, fique aqui. No próximo vídeo do Testemunhos de Nossa Senhora, vamos mergulhar em outra história que revela o poder da intercessão.